Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui numa análise de trade mais uma vez aí bem didática aqui para vocês de um trade que colocamos aí quase 30% de lucro em apenas 6 horas, foi aqui em Zen. Nós vamos recriar aqui todo o racional de trade que nós usamos. Nós também rebobinamos o preço para exatamente o ponto de entrada que nós entramos juntos. Então eu vi essa oportunidade, mandei essa notificação lá para o telefone de vocês e a gente entrou junto, surfou essa bela onda aí de quase 30% de lucro em 6 horas. Então agora vamos aqui para a análise desse racional de trade que nós usamos aqui. Então vamos lá, esse vai ser uma análise bem didática para a gente entender a estrutura por trás dessa operação. Então vejamos aqui no gráfico mensal para contextualizar esse preço. Estamos aqui numa clara tendência de baixa que, ao romper o fundo anterior com sem continuação aqui do fundo anterior, em tese aqui sem continuação, a princípio sem continuação. Então isso chamou nossa atenção para entrarmos no gráfico semanal, uma vez que também tivemos o rompimento do fundo anterior e não tivemos muita continuação. Retornamos para um topo descendente bem favorável para ursos e no rompimento, mais uma vez, aparentemente, não estamos tendo continuação. Então aí vamos para o gráfico semanal para entender melhor o que está acontecendo aqui dentro e aí aqui já com um faro de encontrar uma posição com risco retorno favorável para surfarmos aí um belo movimento. Então vejamos no gráfico semanal mais detalhes. Fundo rompido sem continuação, quase um fundo duplo. Daí voltamos já rompendo o topo anterior direto, porém sem continuação. Ursos atacaram novamente para tentar mais uma vez emplacar aquela tendência de baixa lá do gráfico mensal, porém fundo rompido mais uma vez sem continuação e aí quase um fundo triplo, estabelecendo aqui uma zona de defesa considerável agora para os touros que posicionam suas ordens aqui para defender essa posição com um risco retorno muito favorável, com stop logo abaixo. Então isso se torna uma zona de ataque também, uma defesa que vira um ataque para os touros, dada toda essa anatomia de fragilidade dos ursos em continuar essa tendência para baixo. Então este quase fundo triplo, que foi uma sequência de 3 fundos rompidos sem continuação, aqui então dá um ambiente para nós montarmos uma posição com risco retorno extremamente favorável, com um stop muito próximo. Então touros que defenderam essa região formando esse fundo triplo, abriu margem para outros touros, assim como nós, entrarmos atacando nesse preço para tentar inverter a tendência aqui do gráfico semanal a partir daqui. Então aqui já temos o setup claro, só olhamos o gráfico mensal e o semanal e fizemos um trade de 6 horas. Então aí já vai uma grande lição para a maioria de vocês aqui que acompanham nossas análises, que não para fazer trades curtos, trades rápidos, não se faz olhando apenas lá gráfico de 1 hora, 15 minutos. Não é assim que funciona. Você precisa contextualizar o preço. E aqui veja uma evidência clara para você demonstrando isso que eu estou falando. Nós olhamos apenas o gráfico semanal e o gráfico mensal e já temos um setup de trade que lucramos quase 30% em 6 horas. Então esquece essa conversa de que para fazer trades rápidos você precisa olhar gráficos menores. Se você olhar gráficos menores com o intuito de fazer trades rápidos, mas não sabe o contexto deste movimento pequeno, desse preço lá que está construindo tendências nesses gráficos menores, se você não souber aonde, em que posição dos fractais essas tendências menores está trabalhando, você vai ser pego de surpresa toda hora. Então, esquece essa conversa, você precisa contextualizar o preço. Então, para isso, precisa ter uma visão macro e ir aproximando, obtendo mais detalhes a partir daí. Assim, você constrói uma análise técnica muito assertiva, muito precisa. Você não pode ficar sambando no mar de dúvidas quando você faz uma análise técnica. A análise técnica serve justamente para você enxergar com a máxima clareza, com absoluta nitidez o que exatamente está acontecendo no mercado. Então, leve mais esse ensinamento aí para as suas análises técnicas. Vamos agora aqui progredir para esse trade, mesmo que já temos aqui o nosso setup formulado. Vamos entrar para o gráfico diário para você apenas ir confirmando isso que já estamos vendo de fora. Então, vamos detalhar mais essas informações, esses parâmetros entrando para o gráfico diário.
Então vejamos aqui no gráfico diário aquela tentativa de recuperar a tendência de baixa, fracassando aqui com os touros já tentando inverter a tendência para cima com um alto impulso aqui no preço para cima, e isso aqui já mais uma vez já dá uma base de preço até mais acima para o nosso stop, outra base de preço aqui, como já tínhamos visto de fora. Vamos dando um zoom para os gráficos menores apenas para você ver o comportamento desse preço depois que nós entramos nessa operação. Essa operação nos rendeu mais uma vez, nos rendeu quase 30, rendeu um pouco mais de 28% de lucro em 6 horas, saímos de todas as nossas posições de alvo esperado. Aqui, então, colocando esses quase 30% de lucro no bolso. Então, aqui trouxemos o gráfico para o nosso ponto de entrada. Aqui, veja, 4 horas invertendo a tendência, como visto lá de fora, subindo aqui mais uma base de preço para touros levantarem suas ordens de compra aqui do fundo anterior. Agora temos uma nova base para stop aqui no 4 horas. Touros mais ousados podem também posicionar stop nesse fundo intermediário aqui pelo 4 horas. Então touros avançando, ganhando terreno, tudo convergindo com o que vimos já desde lá de fora. Então cada vez mais temos aqui informações e parâmetros para formularmos diversos setups de trade que vão nos levar aqui em direção à mesma direção. Então vamos apenas aqui, tendo visto tudo isso, dar um zoom para o gráfico de 1 hora, apenas para você ver como foi o comportamento do preço assim que nós entramos nessa posição. Então veja, rebobinamos o gráfico para exatamente o nosso ponto de entrada, e aí agora veja como o preço se comportou. Então aí está, depois de 6 horas, a nossa resposta chegou. Então aí estamos nós, todos os alvos de lucro já alcançados. Veja o hype que nós tivemos, aproveitamos esse movimento com maestria, com precisão, e isso daqui não se trata de alguma baleia, manipulação de mercado, nada disso. Isso aqui é análise técnica, nós rastreamos o contexto do preço e vimos que o que estava acontecendo nesse mercado abriu a margem para um ambiente absolutamente favorável para um ataque de touros, e o que nós fizemos foi apenas sentarmos nessa posição, amarrarmos os cintos, ou seja, com stop loss extremamente favorável, em virtude do espaço que os touros poderiam ganhar com muita facilidade aqui. Então, sempre que existe algo favorável para touros e relativamente frágil para ursos, tornamos um ambiente favorável a um ataque de touros, e aí nessas oportunidades nós precisamos nos posicionar e a manada nos carrega. Então é isso aí, pessoal, esse é o poder da análise técnica. Então esse é mais um vídeo de análise aqui bem educativa para vocês, de forma bem didática. Eu me esforço bastante para que você evolua cada vez mais e, claro, lucre junto com a gente. Então se você quer caminhar junto com a gente, entrar nos trades, se posicionar exatamente no tempo em que nós nos posicionamos na sala de operações, você precisa conhecer as notificações lucrativas. Os links para você conhecer as notificações lucrativas ficam sempre aqui abaixo do vídeo. Então é isso aí, receba aí no seu telefone em tempo real esses alertas para você entrar nesses trades junto com a gente, com o stop loss muito seguro, a relação de risco-retorno muito favorável frente aos alvos de venda com lucro que você também recebe neste mesmo tempo. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo de análise técnica ao vivo para vocês. Um grande abraço. Valeu!